Olá galera, seja muito bem-vindo. Meu nome é Dênia Camargo e a gente está começando mais um episódio do New Podcast. O convidado de hoje, ele é CEO da Delta Hub, ele também é especialista e trabalhou em mais de 15 anos no setor financeiro e a gente está aqui com o Pedro Rico. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Denner. Eu que agradeço pela sua presença aqui e conta pra galera aí como que você começou, a sua história, a sua trajetória. Legal, vamos lá, conto para vocês. Sempre me interessei muito pelo mercado financeiro, tá? Então, na minha época ali, o glamour era o sistema financeiro bancário, na área de investimentos. Então, eu sempre olhava a cotação de mercado, cotação de bolsa subindo, caindo, e ainda como adolescente, me interessei ali por isso, tá? Então, eu lembro até que como o mercado tinha muito menos tecnologia e informação, eu cortava no jornal a cotação e eu comparava um dia depois do outro, para começar a entender. Eu não entendia os nomes, mas eu sabia que aquilo ali oscilava todo dia. Com o passar do tempo, eu abri um cadastro de investidor, através do meu pai, porque eu era menor de idade, numa corretora, Souza Barros, hoje nem existe mais, corretora que comprou corretora, que unificou e tudo mais. Se eu não me engano, acabou derivando para uma XP. Mas, enfim, abri meu cadastro e comecei a acompanhar o mercado financeiro. Então, acabei entrando num grande banco ali na área de investimentos. Então, fiquei 4 anos no segundo maior banco da América Latina. E 8 anos depois de um tempo vindo para São Paulo, que eu tive uma oportunidade de trabalhar em São Paulo. Eu morava em Florianópolis. Mas eu queria vir para uma praça financeira e não tenho o que falar de São Paulo. Então, Paulista e Faria Lima. Então, eu acabei vindo para São Paulo e migrei para o primeiro banco de investimento e tamanho da América Latina, banco privado, né, não público. E acabei seguindo carreira. Então, aprendi muito, principalmente na área de investimento. Tá? Eu era dedicado a ações. Então, o que tem dentro de uma análise de ação? Seja para investidor, seja para investir dinheiro de terceiro, a análise é a mesma. Você vai entender do produto, você vai entender do projeto, você vai entender quem são os donos, a política da empresa. Então, isso eu acabei absorvendo muito na minha jornada. Tá? Primeiramente, olhando empresas e sugerindo investimentos. E depois, chegou num momento em que os bancos ficaram grandes demais, seja para o momento de carreira, seja para tratar clientes, e eu queria um atendimento um pouco mais dedicado, um pouco mais, não digo zeloso, mas um pouco mais carinhoso e próximo dos clientes, e acabei seguindo uma jornada de abrir o próprio negócio. Então, falo para qualquer investidor, para qualquer empreendedor, não ache que você vai empreender para trabalhar menos. Não, exatamente. É isso aí, é cansaço, é suor, é dedicação, não tem final de semana, não tem férias. Não tem. Exatamente. Mas você deixa com a sua cara, com seus valores. Então foi por isso que eu acabei fazendo a transição de carreira. Já achava que eu estava no momento ali para tocar o meu negócio. E eu queria acertar ou errar, mas eu queria fazer. Voltando um passo atrás até, a título de curiosidade, quando eu morava com os meus pais em Florianópolis, eu tinha praia, tinha qualidade de vida, tinha segurança. Muitos querem morar em Florianópolis, Santa Catarina. Sim. Mas eu não queria olhar para trás na minha carreira e ficar perguntando e se eu tivesse mudado? E se eu tivesse feito? Então, muitas vezes eu falo para bastante empreendedor ali, não tenha receio de errar, de acertar, mas de fazer. A vida é meio única e eu acho que o tempo ele é muito curto. Se você está afim de fazer, se você tem uma convicção, busque sempre estar automotivado. E vou te falar, nenhum ser humano fica 100% automotivado o tempo inteiro. Mas crie um propósito para sair de casa todo dia de manhã e entregar um valor ali no final do dia, né? Foi isso que eu tentei buscar, por isso que eu fiz a migração de carreira, hoje à frente ali de um grupo econômico, cheio de negócios, enfim. Ideias, né? Ideias, operações, oportunidades, ajudando os nossos clientes, principalmente sempre com uma cabeça de one-stop shop. A gente quer ser completo para o cliente, não só com investimento, que era a nossa essência,
mas também olhando o empreendedor, ajudando no crédito, mas não através do sistema bancário de mais de 100 anos, que não se adaptou à realidade da tecnologia. A última coisa que a gente quer fazer é ser binário numa análise de crédito, de ser bom pagador ou mau pagador. A gente quer entender o nosso cliente, entender o projeto e justamente ver o valor que o nosso cliente está vendo no projeto dele. Porque no final do dia ele vai ser o capitão. Mas se você ainda não tem uma ideia colocada em prática ou você ainda não atingiu o voo de cruzeiro, que é no momento que todos os bancos vão te ajudar, a gente quer olhar para o movimento antes disso, para os nossos clientes, tá? Então, enfim, te deixo um pouquinho aberto aí para oportunidades para ir toreando o papo. Mas aí, só voltando lá atrás, na sua história, quando você trabalhou no seu primeiro banco, Tá? Você entrou como? Você entrou como um estagiário, que aí você estava ali querendo aprender Legal. como funcionava todo esse processo, porque assim, eu falo justamente porque eu tenho a agência, né? E eu para poder entrar na agência, eu acho que todo mundo falaria, pô, você já trabalhou em uma agência? Não, a gente foi, no começo lá atrás, eu dei minha cara a tapa ali, né? Eu aprendi ali a fazer site, aí eu aprendi a como lidar com o meu cliente, o que ele buscava, o que eu precisava ter de ferramenta para poder entregar um resultado para o meu cliente, né? Então a gente vai estudando, vai se aprimorando, né? Para poder trazer aquilo. Então, geralmente eu fui para um lado um pouco diferente, né? Você entrou dentro desses bancos aí que você já trabalhou, e como que foi esse processo aí para você lá dentro? Legal. Eu gostava muito de operar para mim, como eu falei, abrir cadastro e por aí vai. Com R$7.000 na conta, valor da época, tá? Então hoje deveria ser, colocando uma correção, uns R$15.000. É um valor razoável para começar a investir no mercado de risco, sim, mas foi o valor que acabou me abrindo porta. Eu gostava muito de operar. Eu tinha muita aceitação ao risco. Então, com R$7.000 naquela época, eu virei o maior cliente em ações da agência. Denner, eu transformei esses R$7.000 em quanto? Chuta. Você sabe, Cris? Chuta aí, chuta, Marcelo. 70 mil? Vamos colocar uns 700 mil? Legal. Em menos 3.000. Eu perdi tudo e mais um pouco. Nossa. Foi o custo do aprendizado, mas não me arrependo de nada, eu faria de novo, porque eu aprendi como trabalha o mercado financeiro, porque quando você investe o seu dinheiro, e eu era um adolescente ali de 18 anos, eu vi oportunidades do mercado, eu passei nervoso, eu precisei honrar prejuízo. Transformei tudo isso num aprendizado quando eu vim para São Paulo, ainda morando em Florianópolis. Aqui tem muitos bons hospitais. E naquela ocasião eu tive um familiar com dificuldade e vim para São Paulo junto para dar o suporte. E nós estávamos num hospital perto da Paulista. E neste banco que depois eu passei de investidor para funcionário, eu vim agradecer o atendimento que eles estavam me dando. Porque um heavy user, como se fala, um investidor de alta frequência com esse valor de patrimônio, muitas vezes você é orientado pelo risco do banco, alguém te liga para ver se você sabe o que você está fazendo e por aí vai. E sempre eles me atenderam muito bem. E naquela ocasião eu gostaria de estar do outro lado da mesa. Porque eu não atender tão bem o investidor que começa pequeno, mas que precise de educação, que precise de aprendizado. Então, nessa ocasião, na Paulista, eu simplesmente peguei e fui com a cara e na coragem, porque eu sabia o endereço dessa corretora /banco, e fui agradecer pessoalmente. Foi um baita de um perrengue, obviamente, para entrar no prédio. Vocês sabem como são aqui em São Paulo, ninguém estava me esperando. Consegui chegar no ramal da pessoa e consegui me apresentar e agradecer pessoalmente. Mostrei o interesse por começar nessa área e foram gerando algumas derivadas ali de conexões. Me chamaram para uma entrevista em Florianópolis e eu entrei numa sala de ações que na época tinha. Tá? Então, o que é uma sala de ações? Os investidores iam visitar essa sala e negociavam presencialmente.
E me deram a oportunidade de entrar como júnior do júnior do júnior. Eu aprendia tudo, eu fazia de tudo. E com o passar do tempo, eu acabei virando o responsável por essa sala de ações. Tá? Então, o que eu te falo? Eu comecei com muita cara, coragem. E sola de sapato. E não necessariamente, Denner, hoje em dia, é o profissional técnico que ganha uma cadeira. Tá? É o profissional com força de vontade. Querendo aprender, não precisando falar 10 vezes a mesma coisa e entregando mais do que o necessário e o esperado, eu acho que é isso que dá pista, eventualmente, ali para bons profissionais. Tá? Independente de idade, localização, etnia, política... o mercado eu acho que hoje ele está muito moderno, tá? Então é um gap, as empresas precisam de boas pessoas e muitas vezes demoram para achar, e tem muitas boas pessoas no mercado que gostariam de estar nessas posições. Então, falando um pouquinho de como eu comecei. Ah, legal. E aí, então, essa daí foi a sua entrada aí dentro desse banco, né? Que você ficou 15 anos. Aí depois você saiu desse banco. 4 anos nesse. Fiquei mais 8 anos no outro banco. Que aí você já foi com o conhecimento que você tinha, né? Perfeito. E aí você já não entrou ali como analista do júnior, né? Não. Você já entrou ali num patamar ali um pouco mais Isso aí. acima. Mas aí aí, vamos lá. Aí você entrou nesse outro banco, ficou 8 anos, porque é um bom tempo, né? Perfeito. E assim, geralmente quando a gente quer, você tinha falado até no começo, quando a gente quer abrir um negócio, a gente quer passar nossa identidade, nossos valores, eu acho que a gente começa a se incomodar com algumas coisas, alguns processos, porque às vezes a gente tem ideias ali para poder passar para a empresa e às vezes não é porque tem todo o seu procedimento ali. Mas para você que estava há 15 anos, não deu aquele medo assim, pô, agora eu preciso montar isso. Será que essa minha ideia vai funcionar? Porque geralmente a gente tem ali toda uma coisa que a gente acredita que vai funcionar, só que a gente sabe que na prática é muito mais complicado, né? Com certeza. Nada é fácil. E aí, como que você teve? Você falou assim, pô, eu vou fazer isso porque eu sei que isso aí vai dar certo. Você saiu do banco, aí você já tinha, por exemplo, um nome, você já tinha ali uma equipe que você ia trabalhar. Como que foi esse processo para você? Legal. Não tinha nada disso. Eu lembro que numa quinta-feira eu não tinha nem escritório ainda alugado. No final do dia de quinta-feira a gente conseguiu assinar, eu e os meus sócios daquela ocasião. Na sexta eu pedi a saída do banco e na segunda eu comecei no escritório, tá? Me lembro como se fosse ontem o tamanho da energia direcionada e focada eu tinha. Então eu acho que aqui é uma mescla de motivação, ao mesmo tempo de loucuragem no bom sentido, porque se você quer analisar tudo, o bonde acaba passando, tá? Então eu acho que aqui, de novo, mais do que ser técnico, você precisa se conhecer. Quando você tem um negócio próprio, você vai errar, isso é fato. Você vai trabalhar bastante, isso é fato. Você vai ter mais risco do que qualquer colaborador numa empresa grande. Agora, você precisa se conhecer qual que é a sua predisposição e a sua energia para quando tiver uma dificuldade, entregar soluções, seja para o seu time, seja para a sua empresa. Você tem que entender que você precisa ser o porto seguro das pessoas que estão no mesmo trem que você. E, eventualmente, ali, você dita a energia e, muitas vezes, a velocidade desse trem. Conhecendo um pouco do mercado, essa conta, no final do dia, precisa parar de pé, porque vai ser um negócio que precisa pagar tudo e a todos. Sim. Você precisa entregar um serviço para a comunidade. Não tem empresa duradoura que, eventualmente, não entrega um serviço, porque seu público, seu cliente, precisa daquilo. Tá? Mas, de novo, não necessariamente é querer entender tudo para abrir o próprio negócio. Sim. E sim a energia e a predisposição que você quer endereçar quando você tiver dificuldades. Porque vão ter, tá? Seja uma dificuldade rasa, mediana ou hardcore ali no maior nível, é muito essa questão de você se conhecer como profissional e principalmente como pessoa, tá? E é muito interessante isso que você falou, porque justamente eu tava passando por
por esse tipo de coisa, né? Que nem, por exemplo, às vezes a gente vê ali a dificuldade, a gente tá ali numa posição que a gente tem que ter a solução. Só que às vezes a gente também não tem energia pra ter aquela solução, né? Só que aí a gente pensa e fala assim, não, mas mesmo que eu não tenha essa energia, eu preciso ter essa energia. E aí você vai atrás de outras soluções para você ter aquela energia para continuar o negócio, né? Então, eu acho que quando a gente trabalha assim com empresa, a gente que é empresário, a gente tá ali o tempo todo errando, aprendendo com erro e até mesmo pegando aquela solução e transformando em algo positivo, né, lá na frente. E aí, beleza, você montou o seu escritório, só que você começou com a Delta Hub ou como que você começou? Foi com a BDI? Legal, nenhum desses. Nenhum desses? Era outra empresa? Era outro empresa, nome? chamado Delta Investor. Foi puramente investimento, certo. Tá? Atrelado a uma corretora grande, independente do mercado. E depois a gente foi entender que o nosso cliente não queria só investimento, ele queria mais. E, consequentemente, a gente foi acoplando novos negócios e nos tornamos Delta Hub, que nós trouxemos aqui um presente ali para vocês. Vamos abrir aqui, mas pode continuar falando. Legal, que é muito mais só de comprar e vender ou investir dinheiro. É uma caneca para lembrar ali de justamente toda a grandiosidade. Ela parece ser completamente escura, mas ela muda de cor quando você coloca líquido quente. Não dá para ver, né? Acho que dá para ver? Aí, ó, olha que legal, que chique, hein? Obrigado. Valeu, que isso. Então, começamos como Delta Investor e depois a gente foi afunilando e colocando outras linhas de negócio para atender nosso cliente. E a dificuldade era como ser macro, como ser holístico, como olhar o mercado ao ponto de querer levar todas as soluções para o cliente. Então, vou trazer o nosso bate-papo aqui como exemplo, tá? Se a gente está conversando, eu quero te trazer o maior número de soluções dentro do que você busca, não do que eu busco, do que você busca. Logo, olhando para trás, eu já precisaria ter feito um trabalho super prévio para te entregar o que eventualmente você me passar agora. Sendo um investidor, sendo um empreendedor de qualquer tamanho, querendo crédito, ou querendo produto, ou querendo subir o produto pronto, se você tivesse numa plataforma digital. Então, como a gente conseguiria embalar tudo isso num momento ali de raio-x de uma conversa e, eventualmente, te trazer soluções. Tá? Então, foi por isso que a Delta Investor, que era puramente investimento, hoje consegue falar de muitas coisas além do que investimento, tá? Algo que a gente acredita muito no momento de mercado todo mundo hoje está super atribulado, todo mundo está super corrido, tá? Sejam estudantes, sejam trabalhadores, mas você gasta tempo para se locomover, para investir recurso, para aprender, então todo mundo quer tudo na palma da mão e o mercado já foi a época que você tinha um consumo de alguma coisa e um disclaimer, aquelas regrinhas ali com letras miúdas de quase uma página inteira, tá? Hoje está todo mundo tão corrido que não quer 10 cliques para chegar num objetivo, seja ele qual for, pedir uma comida ou investir algum recurso. Ele quer ali uns 3 cliques, ele quer uma empresa que conheça ele, que já suba um último pedido para ele basicamente dobrar a mão e fazer mais do mesmo. Logo, tudo isso a gente só consegue escalar se for no meio digital. E é por isso que a gente coloca tanta energia em juntar todas as soluções do nosso grupo no mesmo ambiente, para virar um super app. Então, o Delta Hub nada mais é do que uma junção de toda a nossa história, olhando para trás, mas tudo no mesmo lugar. Que não seja um cara só bancário financeiro, que o cliente olha lá para ver o extrato do cartão de crédito dele, ou então o extrato da conta, e também não é um app para pedir comida. É simplesmente uma mescla de tudo. Então, eventualmente, a gente faz conexões todos os dias. Kael aqui tá para falar. E a gente traz um monte de contrato de parceria para trazer soluções para o nosso cliente. Uma roupa que muda de preço, eventualmente um cinema que dá mais desconto, uma peça de teatro que vem para uma localização do cliente ali dentro.
É um pouco ser visto para ser lembrado e, obviamente, né, gerando valor. A Certo. parceria só vai ser longa se a gente levar Sim. o que o cliente quer ler e quer ter. Então é um pouco disso que a gente vem focando a energia de tempos para cá. Não, e é muito legal isso porque hoje a gente tá indo por um caminho que a gente quer tudo ali, né? Perfeito. Hoje, se a gente conseguisse, por exemplo, tem um só aplicativo, por exemplo, eu uso muito iFood, eu uso muito o meu aplicativo de convênio, já pensou se eu tivesse tudo unificado, Exato. né? Então, eu acho que é uma solução muito legal, que nem, por exemplo, eu tenho seguro, eu tenho o seguro do carro do meu pai, que eu coloquei também, tenho também o meu dentista, tudo, né? Só que ali é tudo separado. Né? Aí às vezes eu tenho que pedir um boleto, tenho que entrar em contato com outro número ali e tudo mais. E pelo que eu vi no aplicativo, ali tem tudo, né? Separado. É muito bom o modelo que ficou assim. É isso aí. É quase uma inteligência artificial, mas através do consumo e das atualizações dos nossos clientes, tá? Vou te dar alguns exemplos disso. Como que a gente aprende com a nossa rotina. Se você eventualmente compra uma passagem aérea, tá, nacional ou internacional, você pode precisar de seguro bagagem, porque pode extraviar, seja você indo para a esquina ou indo longe. Você pode precisar de um cartão, ou com mais limite, ou com seguro, tá? Você pode precisar de outra moeda. Então, por que não tudo isso no mesmo lugar? Volto no ponto da seguinte forma, hoje poucas pessoas têm o luxo de parar de trabalhar para montar todo um script de uma viagem de férias. Então, por que não colocar tudo no mesmo lugar? Sim. E por que não trazer a informação para esse viajante ver se tem promoções e pontos bons aqui, no nosso exemplo, no Brasil, ou fora. Então, algo que a gente tende a solucionar a vida de consumo é centralizar tudo no mesmo extrato. A gente abre mão de um monte de coisa. A gente só não abre mão de ter um motorzinho de conta corrente de extrato, seja pela segurança, seja porque no final do dia é onde vai centralizar todo o nível de consumo. Ah, legal. Mas essa ideia aí que quando você fez, ele não tinha um aplicativo antes, lá no começo, né? Não, certo, não. Aí vocês desenvolveram ao longo do tempo como foi vendo a necessidade do cliente. Perfeito. Ah, tá. E aí o que vocês buscam, que nem o Kael tá todo o dia ali, olha, ele tá brigando comigo porque eu erro o nome dele, Cris. Toda hora. Não, meu amigo, me desculpe. Mas é isso. Ele tá ali todo dia também buscando ali parcerias, né? E hoje, o seu cliente ali que tá utilizando aquele aplicativo, você também trabalha em cima dele para entender qual que é a necessidade dele para você buscar aquele tipo de solução? Que nem, por exemplo, o aplicativo hoje você tem ali seguro de vida, né? Pelo que eu tava vendo ali, tudo certinho. Dentro dessa parte de seguro de vida, aí você vai dar as opções. Só que vocês também estão buscando ampliar essa solução ou você tem ali uma coisa um pouco mais inchada? A gente tem 2 parcerias aqui e é essa aqui. Como que funciona? Legal. Cap, colocar um telhadinho ali perto? Não, nunca. A gente traz qualquer conversa pertinente, seja com nova parceria, seja com um novo cliente ou base de clientes. Tá? O que a gente quer no final do dia seria focar nos nossos valores, que é entregar algum serviço de qualidade para a sociedade e para os nossos clientes. Tá? O nosso hub, então, ele tem uma API aberta, ele se conecta a outro app e, eventualmente, dos nossos contratantes. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Uma pizzaria de bairro. Ela já tem uma clientela perto que não muda, que ela sabe a volumetria. Ela pode simplesmente hoje, conforme está a tecnologia mais à mão de todos os empresários e empreendedores, mesmo que não seja uma multinacional, ela pode querer um app de pedido, para deixar basicamente o histórico do cliente e por aí vai. O que faz o nosso app? A gente pode se conectar ao app dessa pizzaria de bairro para trazer soluções para os clientes da pizzaria. Consequentemente, o cliente pode pedir algo diferente,
ou contratar algo diferente, a gente vai remunerar a pizzaria, remunera a nossa força de venda e no final do dia a gente levou uma solução para o cliente que queria uma pizza, mas viu que tinha outra coisa tão interessante quanto ali para fechar um outro pedido. Ah, entendi. Entendeu? E nesse aplicativo também tem a parte de empréstimos, né? Tem. Como que funciona? Fala um pouquinho dessa parte aí de empréstimos. Legal. Porque acho que quando eu conheci vocês lá na feira, né, que vocês também foi expositor lá na Expo Empreendedor, e eu achei muito bacana essa ideia. Acho que me pegou mais essa questão também do empréstimo. Acho que foi um empréstimo, e depois eu vi outras soluções que eu falei, caramba, que legal. Então fala um pouquinho dessa parte de empréstimos, até mesmo para quem está assistindo, que tem uma empresa também, que quer buscar uma solução, dar um up aí na sua empresa. Perfeito. Que aí chamar os caras aqui. Legal. Aqui a gente quer estar ao lado do empresário, do empreendedor. Então, para entender o projeto, certo. Tá? E, de novo, não necessariamente só olhar pelo lado frio, que são através dos números. Tá? Se o projeto está precisando de recurso, é porque ainda não atingiu a sua excelência. Precisa de um investimento, precisa de uma calibragem e por aí vai. Então, chega num momento em que, se o projeto é bom, ele vai conseguir liquidez e dinheiro no mercado. Seja através de nós, ou seja através de um outro player do mercado financeiro. O nosso diferencial é entender o projeto, primeiro, para o empreendedor contar com a gente nessa jornada. Então, muitas vezes a gente começa com um empréstimo, cria um histórico em conjunto, e a gente vem com novas tranches, né, novos momentos de investimento para esse para esse mesmo empreendedor, tá? Ou seja, o projeto ele vai ganhando uma robustez e uma escala com o passar do tempo, diferente eventualmente de um banco que olha sempre a foto do momento. A gente tenta olhar o histórico, tá? Então a gente não cai, mesmo que seja um empréstimo sem garantia, tá? A gente não vai olhar aquilo e só tentar buscar nos números se, de novo, é um bom pagador ou um mau pagador. Hoje, o mercado de crédito para banco digital, que quer ser mais do que banco digital, é entender qual que é a postura do cliente, qual que é a excelência do cliente. Chega a ser até ao ponto de não simplificar nesse ponto, mas a gente conta com isso no peso da avaliação. Se o cliente tiver dificuldade de pagar alguma eventual parcela, ele vai te atender ou ele não vai te atender? Ele vai mudar de endereço ou ele vai estar sempre na mesma região? Isso pode ser tão importante quanto, até mais, dos números atuais dele. Então, esse é o momento e o mercado é mais moderno na linha de crédito. Tá? E é isso que a gente preza na plataforma. Nós tivemos algumas histórias, por exemplo, uma profissional de salão de beleza, ela era cabeleireira, não estava numa fase boa, mas ela queria pegar um recurso para investir no salão. Cara, compra de produto. Então, ela queria melhorar o shampoo dela, o condicionador. Consequentemente, ela ia ganhar a ponta final do cliente importante para ela. Que, consequentemente, ia virar uma cliente importante para nós. A gente consegue muito mais no detalhe. É um trabalho que não dá para atender a todos, porque você precisa entender qual que é o projeto, mas passou nesse crivo da nossa política de crédito, a gente dá as mãos e a gente caminha ali pelas próximas jornadas do empresário. E tem que ter algum requisito, assim, para poder entrar em contato com você? Vocês atendem pequena empresa, grande empresa? Como que funciona aí? Qual que é o requisito? Legal. O requisito básico aqui, tá? De novo, por não poder, infelizmente, atender a todos, não ter hoje dívida ativa, tá? Não ter processo ou protesto. Se tiver processo, não ser réu. Tá? Então, basicamente, é um começo de parceria, mas são pontos que a gente trouxe para a nossa política de crédito, que mostra basicamente uma jornada do cliente, um histórico do cliente, que tem um cunho de posicionamento. Tá? Eventualmente, o projeto não tem musculatura e ele quer dar uma turbinada. E ele não tem nada disso.
passado. Certo. Ele tem um bom score, ele nunca se aventurou, ele não tem nem processo contra ele nem contra outras pessoas. É o caso que a gente olha no detalhe, no zelo, porque pode ser um empresário, um empreendedor, um funcionário, um CLT. Eu migrei do mundo de CLT para empreender. Então, a gente está aqui para ajudar nessa ponte, tá? Entretanto, não pode ter vícios passados que nos mostrem que pode dar alguma ruptura do atendimento e em algum momento a gente pode não estar junto. Tá? Ah, entendi. Legal. E você também foi um dos palestrantes lá na Expo, né? Foi. E aí você abordou qual assunto lá? M&A e o crédito consciente. Então, dentro de uma empresa, quais são os KPIs, né, os pontos para o empresário olhar e ter na palma da mão para acompanhar a vida financeira da empresa. Você consegue falar um pouquinho pro pessoal de Lógico, casa? claro. Acho que seria interessante, né? Tá bom, vamos lá. Eu acho que ser empresário ou empreendedor é mais do que ter apenas uma ideia. Certo. Né? É ter a ideia, conseguir colocar a mão na massa nessa ideia e, principalmente, ter uma ciência que você vai visitar jurídico, contabilidade, fiscal e todo lado, eventualmente, de montar um negócio. Tá? Então, os KPIs financeiros é basicamente para você entender se a sua ideia para de pé. Se a sua ideia vai ter margem financeira, ou seja, se você consegue comprar algo ou entregar algo por R$10 que te custe menos do que R$10. E você vai ficar com a diferença. Sim. É tão simples quanto isso. Essa diferença dá para pagar todo o resto dos seus custos? Luz, aluguel, telefone, água, equipe, imposto, tudo que venha e é uma chuva de despesa aqui. Mesmo assim, fica nessa sua diferença? Legal, fica. Já tem um posicionamento ok ali, uma cartinha verde para seguir no seu projeto. Agora, é acompanhar a desenvoltura do seu projeto com pontos específicos. Você não consegue olhar tudo, principalmente se o seu projeto começa a crescer. Mas tem alguns pontos que são os KPIs que você nunca vai poder parar de acompanhar. Margem, rentabilidade, alavancagem financeira. Você pega tudo isso que é o momento da empresa e como visitar o mercado, em qual momento visitar o mercado, ao ponto de mexer com dinheiro de terceiro. Você, empreendedor, você tem a ideia. Já colocou dinheiro. Tem certeza que o negócio para de pé. Chegou no momento de crescer, ao ponto de não só andar com as suas próprias pernas, mas pegar um recurso para turbinar o seu projeto, ganhar mais do mesmo, mas num montante diferente, é aí que você precisa posicionar para um sócio investidor, para um banco, para uma fintech de crédito como nós, os pontos positivos do seu projeto. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, basicamente assim, eu acho que a gente tem que ter toda essa análise. Inclusive, eu até parei a semana passada para eu poder também fazer toda essa estruturação do meu negócio nessa parte financeira, para ver se ele como que tava o andamento de tudo. Então, eu acho que é muito interessante hoje. Eu acho que, pelo que eu percebo, até mesmo para quem trabalha com e-commerce, que eu trabalho muito com cliente de e-commerce, ele tem essa dificuldade, sabe, de poder, às vezes, vou vender esse produto aqui, eu paguei X nesse valor, só que eu vou colocar uma margem ali de 100%. Só que às vezes ele acha que naquela margem de 100% tem ali a comissão da plataforma, tem a comissão ali do imposto de 6%, varia, aí tem funcionário, aluguel, luz e tudo. E às vezes ele não consegue fechar no verde, né? Vocês conseguem lá também identificar isso, poder passar isso para ele, para o cliente, quando você vai fazer, quando vocês vão fechar essa parceria, por exemplo? Legal, conseguimos, porque no final do dia, isso é o crédito consciente, né? Muitas vezes você já montou o motor do carro, você não está com uma habilitação ao ponto de conseguir pilotar um V8, mas você está acertando na mecânica. Só que isso não significa que você vai descobrir que o carro está perigoso a 200 por hora na pista, mirando a parede. Então, o que a gente ajuda o empresário, o empreendedor, é entender se faz sentido acelerar
E se essa margem, que muitas vezes, pelo nosso mercado ainda incipiente, é colocado numa conta de chegada de trás para frente, então o meu produto custa 10, vou cobrar 20. Mas será que paga tudo e a todos? Ou será que você tem custos fixos que, independente do seu montante de venda, você vai acabar no final do mês no vermelho da mesma forma? Tá? Então, essa alocação de custo a gente consegue levar como consultoria para o nosso cliente. Legal. Porque a gente também quer patrocinar projetos que façam sentido, né? E não simplesmente numa parceria de sofrência ali, sabendo que essa conta não vai fechar. Então, são esses detalhes que acabam ganhando o jogo, tá? Se eventualmente é uma empresa que vai para uma contabilidade na modalidade do simples, na modalidade de lucro real, lucro presumido, como que vai ser a alocação desse custo que vai corroer o seu produto da margem de 100%. Então, a gente pretende muito além nesse sentido também para fazer a precificação do produto junto com os nossos clientes. Caramba, que legal. Legal aí, ó, para quem tem e-commerce, né, que eu acho que foi até o que eu tinha falado com o meu amigo ali, que a gente tem muito cliente de e-commerce, né? E a gente tem eu vejo que eles têm essa dificuldade, sabe? Porque a gente sabe que na internet hoje vende, qualquer tipo de produto vende na internet. Então, eu acho que quando tem ali um apoio ali financeiro, que hoje é uma coisa que é muito importante, porque se você não tiver um apoio financeiro ou não tiver ali as suas finanças controladas, sua empresa quebra, né? Perfeito. Então, acho que é muito interessante. Eu gostei, achei muito bacana. E aí, não sei se você tem mais alguma coisa para falar pro pessoal aí de casa, para conhecer mais aí seu projeto, seu trabalho. Pode falar. Não, eu me coloco super à disposição. A gente não gosta de vender ou principalmente empurrar algo que o cliente hoje não está afim ou que no final do dia não vai fazer o bem, porque acho que não é assim que a gente vai mais longe no mercado. Acho que seremos mais do mesmo e não é algo que a gente preza. Mas a plataforma ela é super robusta, ela vem buscando a diferenciação a todo momento, a gente aprende com o nosso cliente. Então, vou pegar um pouquinho ali da sua última passagem que você trouxe dos conhecidos e amigos com Marketplace. De novo, Oi? Boa. Como a gente acaba entrando no estratégico de bons projetos, tá? Certo. Um cliente que tem Marketplace, ele sabe que ele precisa de um meio de pagamento para receber. Tá? Você vende num portal, num site e você acaba assinando contratos dessas parcerias de empresas para receber através dela. Tem empresa que cobra na faixa de 20%. Ou seja, uma empresa não produz nada, mas para você receber por ela, ela te cobra eventuais 20%. Nós temos negócios e a gente tem também um meio de pagamento. Tá? Só que a gente cobra para os nossos clientes, dependendo da volumetria, de 8 a 12. Veja que no final do dia, boas escolhas do empresário, do empreendedor, e é essa mensagem que eu deixo, pense muito nas suas parcerias, nos seus fornecedores e quem está junto com você e não contra você no seu projeto. São os seus fornecedores se mostrarem que vão ganhar com você e não contra você, que vai dar longevidade ali para o seu produto e para toda a estruturação da sua empresa. Legal. É um pouco da mensagem que eu deixo assim. Seja esperto, inteligente, pertinente, não tenha medo de errar, não pare muito para fazer conta, porque o empreendedor e o empresário no Brasil principalmente tem um lado um pouquinho de feeling e de momento de mercado que vai precisar se jogar para depois ver se foi uma loucura ou não. É isso. Legal. Pô, foi um prazer, Pedro, te receber aqui. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre a Delta... Oi? Caneca? Como que eu testo? Põe água quente ali. Vamos lá, gente, ó. Quase que eu ia acabar sem ver, vamos lá. Peraí, calma aí. Vamos lá. É pra virar pra cá? Deixa eu ver, tá aparecendo já? Vocês vão ver quando vai aparecer bastante ali. Peraí. Enquanto a caneca não dá sinal de pode ir vida, falando.
Fica o meu convite ali para vocês participarem das lives, tá? Junto com a gente. Legal. Lives do nosso lado, que a gente leva para os nossos investidores, frisando a educação, levando conteúdo. Olha, que legal, meu. Eu nunca tinha visto isso. Meu. Olha, legal. Aí ela muda de cor, fica branco, né? Aham. Legal, mas pode continuar, Pedro. Tá, então fica aí o convite para vocês também participarem em conjunto com a gente, para levar educação, levar conteúdo, tá? Independente se a gente vai descer nível parceria com o cliente final ou não, mas a gente quer melhorar um pouco a educação financeira do mercado brasileiro, então todos aqui convidados. Não, legal, Fechado? que bacana. Obrigado, Pedro, pela sua presença. E você não deixe de se inscrever no nosso canal, dar like, comentar bastante. E foi um prazer, Pedro, te receber aqui no podcast. E te vejo na próxima. Obrigado. Valeu.